Fala, Felipe. Fala, meu amigo, tudo Como é que bem? tá, meu amigo? Tranquilo? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, tudo Show. beleza. Cara, quero te agradecer muito aí pela sua disponibilidade de estar conosco. Pô, que isso? Você é uma pessoa que eu vou falar algumas palavras agora sobre você. É um profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar, se tornou um amigo. É um profissional que é muito competente. E eu me lembro que quando você começou a trabalhar conosco, quando você chegou na nossa equipe, eu de longe vi que você é muito longe, Pô, porque você tem uma atitude que me chamava muita atenção, né? Uma atitude de quem está ali com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. E aí eu estava me lembrando, durante esses dias, das suas atitudes. Então tinha ah, uma que eu gostava muito, que era a sua inquietude. Você era ah, muito inquieto, né? isso é verdade. Isso é queixa Extremamente comum, viu, inquieto. Ale? Isso é queixa comum, cara. Né? A sua inquietude, mas era uma inquietude muito boa, né? Outra também que eu gostava muito era do seu inconformismo, o inconformismo positivo, é aquele tipo Ah, assim, porque a gente sabe que a gente tem muito mais negativas do que positivas, né? sim, Muitas pessoas, muitos clientes vão falar muito mais não do que sim para a gente, e você tinha muito inconformismo com relação a isso. Outra questão também que você não era aquele cara que vivia reclamando, você sempre buscava soluções, e não estou falando que não reclamar é certo, porque a gente tem que reclamar, faz parte, mas a gente tem que pensar nas soluções. sem Então, dúvida. aqui eu estou meio que trazendo algumas características que você tinha que me chamavam muita atenção e que com certeza essas características permitiram que você, na época, já trouxesse excelentes resultados. Eu me lembro que você tinha assumido um setor que estava com resultado muito ruim, Sim, e aí você pegou aquele setor, acelerou bastante. A gente teve a oportunidade de trabalhar no campo, e eu me lembro, né, que eu gostava muito de trabalhar no campo, mas você também era uma pessoa que sabia capitalizar muito bem os recursos internos da empresa, né, para trazer para o seu lado, para alavancar o seu resultado. E você também, eu acredito que você concorde, mas às vezes na nossa carreira a gente dá algumas sortes, né? sem E dúvida. uma das sortes que eu acho que você deu é de ter encontrado um gestor fantástico, que eu costumo falar que ele é um Midas, né? Onde ele bota a mão, É você vê que verdade. as pessoas aceleram, que é o João César Cruz, o Cezinha, É, que é um dos maiores líderes da indústria farmacêutica no Brasil. É um cara sem fantástico dúvida. e uma pessoa que eu admiro muito e que quem trabalhou com ele sabe muito bem essa questão. Então, É, Felipe, ô, Ale. eu falei já bastante e agora eu queria que você se apresentasse, né? Fala quem você é, o que que você fez, como é que você evoluiu na sua carreira Ó, até você chegar maravilha. onde é que você está. Legal, Ale. Primeiro, pô, super obrigado pelo convite aí, é uma honra fazer parte aqui do teu momento que você tem aí. Pô, a tua audiência é fantástica, o teu alcance, o projeto que você idealizou aí. Realmente, você foi um cara que saiu fora da caixa e conseguiu prosperar muito num momento que o mundo está tentando se reinventar, né? Você realmente se encontrou aí, consegue levar conhecimento e agregar na vida das pessoas num momento totalmente adverso. Pô, isso é muito observado aqui na indústria farmacêutica, viu, cara? Então, parabéns aí pelo que você construiu aí. A Tense é sucesso. Você falou um pouquinho de tá, começa a lembrar aqui, né? Pô, eu conheci você quando você era gerente de produto de Prolia, lá na GSK, no Rio de Janeiro, né? Numa salinha lá no canto da fábrica em Jacarepaguá, você me dando um curso de novos, me ensinando o que era anticorpo monoclonal. Eu vindo da saúde feminina, falei, caramba, o que é isso aqui, né? Mas enfim, é meu sonho trabalhar em alta complexidade. Eu cheguei aqui e vamos em frente. E você falou um pouco do inconformismo e dessa chatice. Eu vi uma frase essa semana, Ale, que é muito legal, que na vida a gente é lembrado pelas regras que a gente quebra, né? Então, mas quando a gente faz isso de coração aberto, faz isso para o bem, ela gera lembranças boas, como foi essa que você trouxe aí, né? E você falou do Cezinha, enfim, pô, Cezinha, falar bem dele é chover no molhado, né? Pô, um cara incrível aí, um cara que me deu não só uma, como duas oportunidades de uso farmacêutica, aprendi muito com ele,
e é um cara que virou amigo. Aí eu tenho sorte de tê-lo aí no círculo de amigos. Pô, falando de carreira, Lê, vamos entregar a idade aí. Eu Uhum. comecei, eu comecei em 98 no Laboratório Axê, como no projeto da Fundação Abrinq, menor aprendiz, como contínuo. Na época lá a empresa não admitia maiores de idade, eu entrei lá com 14 para 15 anos. Fiquei no Axê, fiquei como contínuo até os 18. Fui efetivado para o Laboratório Axê com 18 anos. Com 20 anos fui o representante mais novo da história do Axê. Pô, isso foi legal demais. Eu lembro até hoje que eu não podia pegar o carro da empresa porque tinha que ter 21 anos para poder retirar um veículo na locadora na época. Pô, eu me amarrava nisso, né, cara? Falei, pô, vamos ter que quebrar uma regra aí. Pô, cheguei aqui. Naquela época ainda, isso já faz um bom tempo, hoje a gente vê uma reinvenção da função do propagandista, mas naquela época eram pessoas acima de 40, 45 anos. Então eu tive, assim, professores, então os caras tinham idade para ser meu pai e eram meus colegas de equipe, assim. Então, pô, isso é uma coisa que me marcou muito. Fiquei no Axê, por uma grande escola aí por um bom tempo. De lá eu fui para a Solvay. A Solvay foi comprada pela Abbott. Então trabalhei na Abbott com a linha de sistema nervoso central e vacinas, né? Na época a gente vendia vacina de gripe. De lá foi quando eu conheci o Cezinha, que ele me abriu as portas na MSD, na época para trabalhar com vacina de HPV e contracepção não oral. E de lá, o Cezinha, mais uma vez, me deu oportunidade na GSK, aí eu entrei no mercado de alta complexidade. Né? Lá foi onde eu conheci você, onde eu trabalhei com Prolia, né, para indicado para osteoporose, e o Benlista para lúpus. E depois disso, vim para Bristol, onde entrei como consultor e estou na minha segunda oportunidade como gerente aqui da unidade da oncologia. Ah, legal. E me conta um pouquinho, Felipe, qual que, se você é, se lembra, qual foram os momentos aí que você alavancou a sua carreira e o que que você fez para se capacitar para você chegar onde é que você está atualmente? E, pô, infelizmente na minha época não tinha Tense, né? Pô, não tinha, então a gente tinha que se virar aí. Cara, assim, a dica que eu dou hoje a gente tem que investir em conhecimento, investir naquilo que ninguém tem a capacidade de roubar da gente. Muitas vezes a gente pensa que isso não tem um certo fundamento, que isso às vezes é um pouco vazio, mas você pode ter certeza que na hora que a sorte passar, ela vai te encontrar preparado, tá? E não há outra forma de se preparar a não ser estudando, a não ser correndo atrás, tá? Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz MBA, enfim, estudo inglês já há um bom tempo, e hoje eu vejo que ter um segundo idioma, um inglês fluente, é condição primordial para que a gente possa dar um passo importante na nossa carreira. Se a gente for falar de comportamento, Ale, eu acho que hoje como gestor, o que eu observo? Primeira coisa, tá? Se você quer dar um passo na sua carreira, resultado é condição sine qua non para você dar qualquer passo, tá? Ponto. Então você tem que ter um bom preparo acadêmico, você tem que apresentar bons resultados e você tem que ter certa dose de inconformismo diário. Né? Uma pessoa que traz um problema, mas com duas, três soluções, uma pessoa que tenha principalmente a função de propagandista, onde a gente está com o nosso gestor aí, eu estou com a minha equipe uma, duas vezes por mês. Aqui em alta complexidade, às vezes eu fico 3 meses sem encontrar o consultor. A gente conta que a pessoa tenha a automotivação dela, que ela mantenha essa chama acesa, esse brilho no olhar, porque ela realiza, enfim, isso parece jargão assim, mas ela é dona do território dela e ela tem que cuidar disso com carinho. Não, perfeito. Eu lembro quando a gente começou lá bem no comecinho do Bairrista, e aí a nossa equipe era uma equipe super pequenininha, né? Um território gigantesco para cobrir. Aí depois a equipe foi ampliando, você se juntou a nós. E tem essa questão também, né, dessa automotivação, a pessoa ser muito capaz de se gerenciar, né? Porque ela não vai estar com o gestor todo momento. Então, acho que então, são pontos muito importantes. Eu acho que você trouxe essa questão que literalmente é um conceito que a gente vem ouvindo cada vez mais, que é o lifelong learning, né? De você estar sempre se capacitando. O conhecimento, ele sempre é possível você agregar 5, 10, 15% de conhecimento. Então, vou trazer um pouquinho para a minha realidade.
Tem assuntos que eu domino bastante, mas eu estudo praticamente toda semana, porque eu vou sempre ganhando um pouco mais de conhecimento, e isso, ao final de um mês, 2 meses, 3 meses, eu aprendi bastante coisa. E deixa eu te trazer um ponto aqui, Felipe, queria a sua Uhum, opinião. claro. Vou trazer um pouco a perspectiva que eu olho o mercado, né? O mercado ele está com esse movimento muito forte para alta complexidade, e você, inclusive, está numa das empresas que fez esse movimento no passado, falou, ó, eu quero olhar só para o mercado de alta complexidade. Então, Uhum. basicamente, aí você tem duas áreas terapêuticas muito bem focadas nisso. Mas eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho para o pessoal qual que é a sua visão da diferença quando a gente olha o mercado retail, aquele mercado varejo, ponto de venda, e o mercado não retail, o mercado de alta complexidade. Qual que são as grandes diferenças na sua perspectiva? Legal, legal. O conceito é esse mesmo, né, Ale? Retail é aquele onde tem a prescrição e o doente adquire a medicação, né? E o não retail é onde geralmente, na grande maioria das vezes, você tem uma fonte pagadora, né? Sendo o governo, sendo uma operadora de saúde. Olha, pensando na semelhança, eu vou te trazer uma só, tá? A semelhança é que a gente trabalha com medicamento. Diferenças são enormes. São enormes. Assim, a primeira é que no mercado retail, Ale, via de regra, o nosso trabalho termina quando a gente conquista a prescrição. No não retail, o trabalho começa. Né, totalmente diferente. Assim, simples fato de você convencer o cliente de uma ciência não vai garantir que ao final dessa jornada o paciente tenha acesso à droga. Né? Então, o consultor hoje no mercado de alta complexidade, primeira coisa, ele tem que ter uma profundidade científica importante. Muitas vezes você trabalha com medicamentos inovadores que nem fazem parte aí da cobertura mínima do rol da ANS. Muitas vezes o médico é apresentado por você para a essa droga. Então, acho que uma profundidade de conhecimento científico é básico mesmo. Assim. Até porque você vai estar conversando com um especialista que, no mínimo, estudou 10 anos para estar onde está. Então, você ter um patamar de ciência é super importante para que você comece a evoluir na conversa com esse cara. Você tem que entender de acesso, pensando dentro de uma conta. Você tem que entender quais são as fontes pagadoras, quais são os convênios dentro dessa conta, qual é o perfil desses convênios. Então, é um convênio mais inovador, que acaba por aprovar novas drogas, é um convênio mais conservador, qual é o perfil dessa operadora de saúde também. Então, hoje a gente tem diversos perfis, que a gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas cada uma delas traz uma característica que envolve esse fluxo de pagamento da droga. Entender quais são os stakeholders internos da conta. Então, o trabalho ele tem um percentual no médico, mas você precisa conversar com o farmacêutico, você precisa treinar o enfermeiro, você precisa conversar com o administrativo, e você precisa, dentro dessa conta, começar a gerar movimentos para que a conta desperte o interesse em usar a sua droga, mas em todo o mecanismo. Né? Por muitas vezes, pensando hoje na realidade da oncologia, os grupos oncológicos, eles adquirem a droga da indústria farmacêutica, eles acabam vendendo essa droga para o convênio. Né? Mas aonde começa o trabalho, o pontapé inicial? É na ciência que o consultor levou e conseguiu convencer o especialista. Então, se a gente for pensar assim, no primeiro passo, é a ciência que dirige esse negócio, sem sombra de dúvida. Não, legal, Felipe. Eu acho que você detalhou muito bem essa grande diferença do retail versus não retail, que é exatamente isso. No retail, o seu trabalho acaba quando você conquista a receita. Isso. No não retail, o seu trabalho literalmente começa quando você conquista a Começa. receita. E Exatamente. aí, o que você falou aqui foi muito interessante. Você simplesmente detalhou um conceito que eu venho falando bastante, que foi um conceito criado pela Tense, que é o tripé do consultor técnico, Uhum. que são exatamente essas competências: saber bastante a parte da ciência, que é a interpretação de estudos clínicos, saber acesso ao mercado, como é que funciona a dinâmica do setor da saúde, e saber fazer uma boa gestão de contas, que é literalmente o conceito do tripé. E aí você trouxe uma coisa muito interessante dessa complexidade do consultor quando ele está dentro de uma conta, que não é simplesmente visitar o médico, ele tem que fazer Uhum. todo o mapeamento dos stakeholders, que às vezes o médico ele não é nem a pessoa mais importante dentro daquela conta, e isso traz uma característica que às vezes as pessoas não entendem, porque as linhas de alta complexidade, a média de visita é baixa.
Ah, exato. né? Então, às vezes, o cara faz lá uma média de visita de 4 visitas, 3 visitas dias, mas é que ele está visitando uma conta que às vezes toma praticamente a manhã inteira ou a tarde inteira, às vezes o dia inteiro. E ele visita não só médico, como enfermeiro, farmacêutico e várias outras pessoas. As pessoas, às vezes, da área administrativa de um hospital, de uma clínica, né? Exato, exato. Por muitas vezes, e eu vou te falar, Lê, que é um grande choque quando você dá oportunidade, às vezes, para somente em indústrias farmacêuticas que tem as duas linhas, tá? Que tem uma linha primary care e tem uma linha de alta complexidade. Você, às vezes, identifica um representante que é um talento na linha de primary care e você coloca ele para uma linha de alta complexidade, esse cara tem um choque, É. né? Porque ele estava acostumado a produzir, a entregar as amostras, a levar a mensagem, que para aquele negócio dele fazia todo sentido, né? Quanto mais médicos ele atingir, quanto mais amostras e início de tratamento ele deixar, maior alcance de pacientes, né? Porque esse é o negócio dele. Você traz ele para alta complexidade, você explica para ele que às vezes no dia ele vai em uma conta, ele fala, cara, calma, calma, respira, não se sinta incompetente, o teu negócio é esse. Então você vai entrar na conta, você vai mapear stakeholder, você vai entender, mais uma vez, dizendo aí, quais são as operadoras, quais são as fontes pagadoras, quais são os médicos decisores. Muitas vezes na oncologia, dentro da própria conta, existe um protocolo de tratamento. Então, por muitas vezes, você vai fazer o papel ali dentro do gerente de acesso, do gerente de contas, atuando para que o seu produto faça parte desse protocolo. E eu vou falar assim, a função de consultor técnico em alta complexidade é te dar a chance de você conseguir identificar sua paixão na indústria. Porque ali você faz o papel do gerente de contas, você faz parte do gerente estratégico, você faz parte, às vezes, do MSL, porque tem que fazer uma profundidade da ciência, mas é claro, dentro das indicações de bula, que fazem parte da função do consultor, né, que as indicações off-label ficam para o departamento médico, e você faz até uma parte de gestão de pessoas, porque muitas vezes, você dentro da conta, você tem que acionar stakeholders internos da sua empresa para que eles trabalhem para você. E qual que é o desafio nisso aí? Você é só um consultor. Como é que você vai... aí você vai ter que ter muita habilidade para fazer gestão de pessoas que muitas vezes têm uma função maior que a tua. Pô, eu preciso que o gestor de contas venha aqui e negocie uma condição comercial para mim, eu preciso o cara de acesso, eu preciso o cara da área médica. Cara, então, fazendo uma analogia assim da função de consultor técnico, pô, é aquele chinês dos pratos, né? Cara, você roda aqui o da ciência, aí você roda o de acesso, pô, o da ciência perdeu velocidade, você volta aqui, cara, você tem que deixar todos esses pratinhos funcionando dentro da conta, para que no final, aquela prescrição que você conseguiu na segunda-feira, sexta-feira esteja sendo, se for um medicamento infusional, que esteja na veia do paciente, entendeu? Então, eu acho que o seu descritivo é muito perfeito. Eu já vou voltar nele, porque eu só quero retomar um ponto que você tinha falado, sobre a importância da ciência. Uhum. Porque muito quando a gente fala sobre acesso, as pessoas entendem o acesso basicamente como incorporação de um medicamento, quer seja pelo Sistema Único de Saúde ou no rol da ANS. Sim, Mas o conceito de acesso é o quê? É paciente usando o medicamento. Esse medicamento tem que chegar no paciente. E para o pontapé inicial do acesso acontecer, tem que ter uma prescrição. Você não vai conseguir acesso sem prescrição. O medicamento pode estar incorporado, mas se não tiver prescrição, não vai ter acesso. Por isso que esse conhecimento e esse convencimento através da ciência, que eu costumo até falar bastante, que a evidência científica, ele é o melhor argumento de venda. Quando você consegue usar bem essa evidência científica a seu favor e consegue comunicá-la adequadamente, isso aí se torna um grande diferencial. E aí, voltando nessa questão que exato. você falou da gestão de contas, que eu acho fantástico, primeiro, a pessoa que está no retail que vai trabalhar no mercado no retail, né? Que ela no mercado retail, o médico, ele é tudo, ele é decisor, ele é influenciador. Ele no consultório dele decide qual que é o medicamento que ele vai prescrever, ele não precisa saber se aquele medicamento vai ser autorizado ou não vai ser autorizado, né? Se for mercado out of pocket que o paciente que vai estar comprando. E quando você vai lá para a conta, é completamente diferente. Então, às vezes, esse pessoal que está no mercado retail, quando vai para o não retail, ele só olha para o médico, porque ele aprendeu que o médico é o cara mais importante. E aí ele fica, às vezes, gastando uma energia gigantesca, né, do tempo dele dentro da conta só no médico, e ele não olha os outros stakeholders. Então, até Exato. no treinamento
que eu faço sobre gestão de contas, a gente fala muito sobre isso, da alocação do tempo dentro da conta. Porque dependendo do estágio onde o seu produto ele esteja na conta, por exemplo, você já tá incorporado, já está no protocolo, já está parametrizado no sistema, óbvio que você vai ter que focar no médico para fazer a geração da demanda. Mas se o seu produto não está nem nesse estágio, você vai ter que olhar os outros stakeholders, que são as pessoas que vão fazer isso aqui acontecer, e vai botar uma alocação de tempo menor no médico. E aí você trouxe um tema que eu gostei bastante na sua abordagem, Felipe, que é essa questão da gestão de pessoas. Porque isso eu vejo que é uma grande dificuldade, às vezes, e eu posso falar isso aí que eu aprendi bastante com meus erros no passado, que é de como que você consegue construir essas alianças internas dentro da empresa, onde você consegue aí estar convencendo, né, outras pessoas que são seus pares ali, muitas vezes, e até pessoas que hierarquicamente estão acima de você, Isso. a favor daquele seu projeto, né? Como é que você consegue convencer isso? Então, isso aí é um trabalho que, como bem dito, envolve muita inteligência emocional, capacidade de influenciar essas pessoas para Sim. você transformar, construir essas alianças não somente com os stakeholders externos, mas os seus stakeholders internos, né? Exato, exato, Ale. E vou falar isso, dá uma visibilidade assim para a tua carreira fantástica, porque você tem uma chance ali de, através de exemplos práticos, trazer para a tua liderança que você tem uma certa habilidade nisso que você quer, nisso que você quer evoluir. Como, por exemplo, você pega, poxa, eu sou um consultor e hoje eu quero ser gerente de acesso. Cara, seja o gerente de acesso na sua conta, né? Negocia aí com o... Pega o teu gerente de acesso da tua empresa, fala, cara, qual é a tua pior conta dentro do meu setor? Ah, é a conta X. Ou daqui. Posso fazer o teu papel lá dentro? Posso negociar com você isso e tentar te trazer um resultado? Mas lembrando aquilo que eu falei lá atrás, Ale. Esses projetos só andam para quem dá resultado na função atual. Então, resultado, eu sempre bato isso muito com o meu time. Resultado é condição sine qua non para qualquer movimento de carreira. Tanto para dentro quanto para fora. Né? Mas assim, é verdade. Né? Mas é isso. Sabe? Então ali você tem oportunidade de identificar a tua paixão e de ter um treinamento na prática, vida real, daquilo que você quer para o teu futuro. E eu vou te falar que te poupa até certos sustos, viu? Porque às vezes, pô, é natural hoje. Todo mundo quer ser gerente. Pô, ser gerente é legal. Pô, ser gerente, enfim, é legal, enfim. Mas quando você senta na cadeira, você olha e fala, poxa, talvez isso aqui não seja para mim. Então, aproveitar essas oportunidades para fazer pequenos testes na nossa carreira e para entender realmente qual é a estrada que a gente quer seguir, né? Sim, sim, é verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Na sua experiência, qual que é a diferença entre a imunologia e, no caso aí, a hematologia? Ah, pensando em médico, Ale, eu vejo muita semelhança, tá? Tanto a imunologia, a grande maioria são reumatologistas, né? Enfim, tanto o reumatologista quanto o hematologista, que é a especialidade que eu trabalho hoje, são pessoas muito focadas em ciência. São clientes que muitas vezes você vai levar uma novidade, um estudo, um dado, ele já leu esse estudo faz um mês, às vezes ele já aplica isso no dia a dia dele, então é um cara que discute com você de igual para igual. Eu vejo que a indústria farmacêutica se aperfeiçoou tanto na abordagem com essas especialidades, que hoje a gente tem muito mais atenção e ouvidos deles, né? A gente conseguiu construir uma boa reputação e hoje essas especialidades vêm na indústria farmacêutica, vêm no consultor, a oportunidade de se atualizar, né? De poder realmente aprimorar a saúde que eles levam para os doentes, né? Que os procuram. Pensando em diferença hoje, em algumas situações, o hematologista ele tem decisões mais arrojadas, mais rápidas, devido à complexidade do paciente com câncer. Porque é um paciente que, por muitas vezes, precisa de uma atitude um pouco mais rápida. Então, em algumas ocasiões, o hematologista ele adota tecnologias mais cedo. Né? Uhum. Então, e mais uma vez, se faz importante o papel do consultor dentro da conta para que você ofereça a condição para que esse hematologista possa adotar a droga de forma um pouco mais breve.
Pensando no trabalho do consultor, aí eu vejo poucas diferenças, tá? Além, sim, enfim, é aquilo que a gente já conversou aqui, um cara que aciona stakeholders, faz gestão de contas, faz a gestão de pessoas, e é um cara que ele é 100% ciência. Eu acho que, eu concordo contigo, acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, porque as competências, elas são semelhantes, né? Bem, Então, se você possui uma competência, como a gente até falou, essa competência do tripé do consultor técnico, você consegue navegar em qualquer linha de alta complexidade, né? Porque a dinâmica do mercado ela vai ser muito semelhante, vai ter suas particularidades das linhas. sim. Então, quando a gente fala, né, imuno, hemato, doenças raras também é outra, hospitalar, que tem as suas particularidades, mas as competências essenciais, elas são muito semelhantes. Eu acho que você trouxe uma questão muito interessante dessa questão da necessidade de fazer rapidamente esse tratamento, porque quando a gente olha algumas doenças reumáticas, essas doenças, quando você vai olhar do ponto de vista de mortalidade, né, elas são menores do Exato. que quando a gente vai falar em hematologia, oncologia, que é literalmente uma corrida contra o tempo. Uhum. E aí quando você olha essa questão, né, que o médico ele chega lá e fala, ó, prescrevi, essa caminhada que o consultor tem que fazer junto, né, com essa receita, ela se torna aí bastante célere, né? Isso aí tem que acontecer para o Exato. consultor também auxiliar com que esse paciente, ao final do dia, consiga estar fazendo o seu tratamento, né? Pensando no dia a dia, Lê, você chegou numa clínica, o hematologista falou, ó, receitei ontem. Aí você, pô, peraí. Doutor, vamos lá, qual o convênio? Primeira pergunta que você faz, qual que é a fonte pagadora? Ah, foi pro convênio X. Fala, ok, doutor, obrigado. Eu vou cuidar disso a partir de agora e a gente volta a se falar. Cara, de lá você corre na farmacêutica. A receita passou por aqui? Ah, não passou. Você vai no enfermeiro, entendeu? Você vai na secretária. Primeiro você precisa mapear em que momento que tá e como que a gente pode sempre asfaltar essa estrada aí para que a receita ela possa percorrer esse caminho. Então, acho que é isso. Por muitas vezes já aconteceu isso na minha carreira. Pô, produto fora do rol, o médico fala, ó, prescrevi um ontem. Falou, opa, doutor, muito obrigado. Mas vamos lá que o trabalho acabou de começar, né? Yeah. Vamos atrás aí que o trabalho só vai terminar quando esse paciente tiver acesso a essa caixinha. É exatamente isso, né? Você vai, É, vai fazendo essa trilha da receita. Vamos atrás dessa receita para saber onde é que ela está, exatamente. né? Não, isso é muito interessante, é muito bacana. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente está vendo, principalmente aí na área de oncologia, oncohemática, a gente pode Uhum, falar, essa formação dos grandes grupos privados. sim. E os grandes grupos aí que vêm cada vez se fortalecendo mais. E você acha que essa concentração no mercado, ele gera mais complexidade ou fica mais fácil para trabalhar? Puxa, eu vejo que os grupos eles se profissionalizam quando eles se tornam maiores, né? Então, você percebe cada vez mais no meio dos stakeholders desses grandes grupos, não médicos, né? Então, administradores, enfim, pessoas com outras formações, mas que agregam muito com conhecimento, né? Muitas vezes o especialista, o médico, ele é muito focado em medicina, mas ele deixa a desejar na parte administrativa, porque foi algo que ele nunca fez, né? E eu vejo como positivo essa concentração, porque você estando dentro de um grupo profissional, e esse grupo, quando ele tem um interesse comum ao seu, que é levar saúde para esse paciente através de uma droga inovadora, vocês podem trabalhar juntos para que isso aconteça, né? Então eu acho que esse profissionalismo gera um fluxo mais amigável para que o paciente tenha acesso à droga. Eu vejo como positivo, sem dúvida nenhuma. Eu concordo contigo. Eu comecei, por exemplo, quando eu me formei em 1999. E nessa época começou aqui no Brasil aquele processo de acreditação, que foi com a ONU, a Organização Nacional de ONA, Acreditação, né? Sim, sim. que começou com hospitais. Hoje a ONU expandiu a atuação para vários serviços de saúde, inclusive as clínicas de oncologia. Então você hoje vê várias clínicas de oncologia que têm selos de acreditação.
Uhum. E quando a gente fala de selo de acreditação, significa o quê? Que aquela clínica tem foco em qualidade e segurança do paciente. E aí se juntou essa questão que você trouxe, que foi essa profissionalização dos grandes grupos. Porque vários desses grupos começaram como, né, estruturas familiares ou estrutura do próprio médico, que, como bem dito, né, nós médicos, a gente não tem formação nenhuma em gestão, e aí muitas vezes você vai ter que buscar isso daí ou vai se terceirizar. Isso. Mas foi muito interessante porque esses grupos que estão se formando têm por trás dele investidores, né, e como a gente sabe, investidor ele busca, né, a sua rentabilidade, seu retorno sobre investimento, e trouxe uma grande profissionalização. Então, você olha, quando vai discutir determinadas tecnologias com os grandes grupos, o cara está olhando o P&L ali, né? O que que aquela tecnologia vai impactar no P&L dele, na margem, no operating profit, e tudo mais. Então, o que que eu olho tem os dois lados da moeda, né? Para quem está preparado para lidar com os grupos, né, que estão cada vez mais profissionais e está preparado do ponto de vista de conhecimento, ele provavelmente vai conseguir catalisar muito bem isso daí. Mas quem não está preparado, provavelmente vai ter dificuldade, né? Exato, exato, Ali. E eu vejo assim, essa formação de grupos, a gente vê, por exemplo, hoje um movimento muito grande de verticalização, né? As operadoras com esse foco em custo, e eu já vi muitos colegas falando assim, ah, poxa vida, a verticalizada X é impossível a gente fazer um trabalho com eles. Na própria Bristol, a gente tem histórias de sucesso com produtos de alto custo em verticalizadas. Aí é o papel do consultor, é você desafiar a conta. Tudo bem, mas o seu produto é caro e ele onera a minha conta ao final do ano. Tudo bem, mas você tem necessidades não atendidas aqui. Você tem janelas onde eu posso utilizar o meu produto que, se você não utilizar, você vai incorrer com custos de internação, você vai acabar um fluxo grande no teu PS, você vai ter um índice de reconsulta muito grande. Já colocou isso na tua conta? Esse é o papel do consultor também, entendeu? Esse é o papel de você levar isso para o cliente. E também, muitas vezes, você pensa assim, mas o meu produto é muito caro e o grupo X, ele não vai fazer uma incorporação porque o meu produto é caro. Cara, por muitas vezes, o produto caro é bom para a clínica, porque a clínica Sim, cobra da operadora de saúde. Então, acho que o nosso papel é saber identificar o perfil do cliente e saber adequar o discurso, porque o discurso que eu levo para uma operadora de saúde, ele é totalmente diferente que eu levo para um grande grupo. Se eu for para o grande grupo com um discurso de preço baixo, ele vai olhar e falar, poxa, eu também tenho que dar lucro aqui. Como você falou, eu tenho investidor internacional, eu tenho meu valor da ação. Isso aqui não é uma organização filantrópica, né? A gente precisa ter tá. uma margem de lucro, precisa do meu spread, entendeu? Da mesma forma que se eu for com um speech de lucro para uma verticalizada, e a gente tem elas vêm ganhando muita força no Brasil, ele não quer dar lucro com a medicação. Porque ele não vai vender a medicação para ninguém, ele quer comprar num Isso. preço justo, ele quer usar em clientes específicos para não ter custos maiores lá na frente. E muitas vezes quem abre esse olho para ele somos nós. Exatamente. Entendeu? E por muitos casos eu vejo que o próprio médico, e às vezes algum colega pode estar assistindo aqui e falar, poxa, mas isso aí é uma negociação entre diretores, entre gerentes. Não. Muitas vezes o médico fala, pô, eu não vou pensar na sua droga porque ela é onerosa para o sistema que eu trabalho. E ali no médico você começa a fazer uma pressão positiva de baixo para cima para que a diretoria passe a considerar a tua droga. Pô, doutor, já pensou no paciente X? Pô, esse paciente, em 6 meses, ele vai internar de novo. Ele vai passar em consulta com você a cada 15 dias. Vamos fazer aqui a conta? Quanto é cada consulta? Quanto é cada internação? Quanto custa o teu tempo? Ele fala, pô, peraí. Na minha próxima reunião com a minha diretoria, eu vou começar a levar. E você cria um advogado. Entendeu? Então, para cada perfil de cliente tem um discurso e tem uma abordagem. Então, a gente não pode cair nessa ilusão de que, pô, o meu produto não serve ali. Você pode ter certeza que se você não tiver uma porta, você tem uma janela. Sem sombra de É, dúvida, você tem. é verdade. Eu também não gosto de criar, tipo, botar ali selos, né, rotular determinadas situações, porque sempre tem oportunidade, né? Exato. Se você conseguir cavar bem e tentar identificar onde é que tem essa oportunidade, tem. Então, quando a gente fala, estruturas verticalizadas, rede própria de atendimento, eles só querem reduzir o custo.
É uma verdade, sim, mas tem oportunidade, né? Então, às vezes, você consegue estabelecer um perfil de paciente melhor respondedor para aquele medicamento. Essa questão que você falou, que muito bem dito, a gente não pode olhar só preço, a gente tem que olhar custo, que preço e custo são coisas completamente diferentes. Exatamente. Então, às vezes o cara está falando, eu tenho um medicamento que custa 50 mil e outro que custa 10 mil para tratar a mesma doença. Aí fala, isso aqui é 5 vezes mais. Mas, isso daqui reduz tempo de internação, reduz reinternações, reduz uma série de complicações, que ao final do dia, o custo total de tratamento com esse, que custa 5 vezes mais, é menor do que aquele que custa 5 vezes menos. Então, eu acho Exato. que essa questão, ter esse entendimento também de farmacoeconomia é super importante para poder estar comunicando isso. E outra coisa que você trouxe também é super importante é quando a gente faz essa leitura dos diferentes modelos de conta. Que aí tem contas que têm foco em lucratividade, margem. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para o pessoal, que falando de biosimilares, por exemplo. Sim. Quando a gente olha o modelo de remuneração, a gente está falando aqui de mercado privado, o modelo de remuneração que uma conta tem um contrato com a operadora de plano de saúde de pagamento fee for service, que vai ser PF mais tanto por cento sobre PF, o biosimilar é muito ruim para ele. Por quê? Exato. Porque o valor do biosimilar, do preço de fábrica, é muito baixo quando comparado ao medicamento originador. Então ele vai usar o originador que a margem dele é muito maior, né? O lucro é muito Exato. maior. E quando a gente Exatamente. vai para as verticalizadas, aí tem, óbvio, aqui uma grande penetração dos biosimilares que não está olhando lucratividade, quer reduzir custo, né? Então, ter essa leitura dos diferentes modelos de conta e como que o seu produto pode estar se encaixando nesses diferentes modelos é super importante. Sabe um ponto que você trouxe, Ale, que acho que é legal a gente trazer também em relação a essa diferença do trabalho do representante e do consultor. Muitas vezes, o teu objetivo na próxima visita com aquele médico é fazer com que ele pense a respeito do custo final de tratamento. Eu não quero nessa visita que a partir de amanhã ele prescreva. Eu tenho zero nessa conta. Ele é um cliente de uma verticalizada. Qual é o meu objetivo desse contato com ele? Qual é o pequeno passo que eu vou avançar? Eu vou fazer ele começar a pensar sobre custo final de tratamento. Isso não vai ser numa visita, não vão ser em duas. É um processo que eu vou construir. Mas que se eu tiver paciência e celeridade nesse processo, ao final a gente pode abrir aí uma comporta aí para que o produto tenha acesso para muitos pacientes. Né? Então, acho que é legal também trazer essa diferença do trabalho do representante e do consultor, que por muitas vezes o objetivo do próximo contato não é conseguir a prescrição, é conseguir que ele avance um passo nessa cadeia de compra. Né? Isso é uma grande diferença. E quando você percebe que alguns colegas vêm da primary para uma linha de alta complexidade, você percebe uma certa ansiedade. Não, eu preciso estar convencido, eu preciso ouvir do médico, ok, eu vou receitar. Fala, não, Sim. calma. Esse feedback positivo não vai te ajudar agora. Você precisa dar passos pequenos e lembrar que essa construção de conceito não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Né? E a Sim. maratona a gente tem cadência, a gente tem respiração, a gente tem estratégia, a gente adequa a nossa velocidade para que a gente consiga chegar na bandeirada lá no final. Perfeito, perfeito. Sim, Todo modelo que for pré-fixado, que você não vai ter um valor sobre aquele pagamento, aí ele vai buscar, óbvio, medicamentos aí que possam estar dentro desse valor pré-fixado, como sim. capitation, orçamento global, ou qualquer tipo de empacotamento, acontece isso aqui também. E aí tem uma pergunta interessante que surgiu aqui, Uhum. que eu vou comentar e depois queria a sua opinião também. Qual que é o número mágico de contas por consultor? Isso é uma questão muito importante, Uhum. tá? Porque o que acontece? Primeiro que não existe número mágico, Exato. né? Não existe número mágico. Então, o que a literatura fala? Que de 15 a 35 seria mais ou menos aceitável, sendo que 50 seria o número máximo. Mas às vezes, dependendo da complexidade da conta, às vezes você vai ter uma conta, duas, três, quatro no painel,
e às vezes uma outra pessoa vai ter 10, 15 da mesma equipe, dependendo da complexidade da conta. Eu me lembro quando eu trabalhava no hospitalar, que o HC de São Paulo, o HC de São Paulo é uma conta que ela demanda uma energia muito grande, né? Você tem que ter um esforço muito grande naquela conta. Então, ela é uma conta que basicamente representa 5, né, 10 outras contas menores. Então, não tem um número mágico de contas, vai depender da complexidade de cada conta dentro do painel. E também, Hoje, acho que, é, pode olha, acho falar. que também incidência, né? Acho que a incidência da doença faz toda a diferença no número de contas que você precisa ter para entregar um número para sua companhia. A época que trabalhávamos juntos lá com o Benlista para lupus, qual que é a incidência de lupus no Brasil? É muito baixa, muito baixa. Então nós tínhamos 7 consultores com abrangência nacional. Então, por exemplo, eu, como era o consultor de São Paulo, eu tinha todas as contas de São Paulo para ir atrás desse paciente, porque a incidência é muito baixa. Então, por muitas vezes, não adiantava eu ficar naquela conta, fazendo a visita, a revisita e vendendo ciência ali, porque o paciente não aparecia. Então, vai muito do perfil e do tamanho da doença que você trata. Hoje, na hematologia, especificamente a gente trabalha com mieloma múltiplo e com linfoma, existe essa concentração dos grupos, como a gente conversou aqui. Então, os grupos de oncologia estão cada vez mais organizados e concentrados. Então, é natural que o consultor dessa linha tenha menos contas. Mas são contas ali que ele tem, às vezes, num painel de 10, ele tem 2, 3 que fazem 90% do resultado dele. Então, acho que não existe um número mágico, como você bem disse. Assim, acho que existe uma relação do índice da doença versus uma concentração de doentes na região que você atua. E eu acho uma coisa super importante também de você, quando faz uma segmentação do seu painel de contas, de ter, às vezes, essa capacidade na fase de segmentação, de conseguir definir muito bem quais são as contas mais importantes, né, Sim, de estabelecer isso e ter a capacidade de também falar, ó, tem contas aqui que vai sair fora do meu painel, porque não faz sentido. Então, às vezes, exato. você tem uma conta que a gente fala que é aquela conta de alto esforço e baixo potencial, né? Será que faz sentido uma conta dessa ficar no meu painel? O potencial é baixo, o Exato. esforço é muito grande. Então, às vezes, é uma conta que está ali, que você recebeu aquilo, mas você tem que ter capacidade de fazer um escrutínio Exato. e falar, ó, essa conta, por esse motivo, não vale mais a pena ela estar no meu painel. Vale a pena eu pegar todo o esforço que eu estou fazendo aqui e alocar em outras contas que vão me trazer um resultado maior, né? Tá? E abrir mão e dizer não são características que não são inerentes ao profissional da área comercial. Né, Ale? Enfim, você abrir mão de um cliente, às vezes você fica com aquela semântica de eu perdi. Não, você não perdeu. Você está só usando esse tempo para investir onde você consegue vender muito mais do que venderia se É, ficasse aqui. Então, acho que é importante abrir mão dessa vaidade e focar onde te dá resultado. No final do é, mês, Ale, o que conta é a quantidade de pacientes que você consegue atender. E o consultor tem que ter inteligência de ir atrás, de investir o tempo dele. Onde é que eu vou é. investir o meu tempo, que eu consigo impactar o maior número de vidas, aonde é que o paciente está precisando de mim hoje. Deixa essa conta que hoje não te dá resultado, deixa numa caixinha, deixa ela ali, pô, passa lá, deixa um Sim, cartão, fala, no próximo momento a gente retoma o nosso trabalho, mas foca onde você consegue atender o teu paciente hoje. com certeza. Esse conceito de priorização é super importante. Eu vejo que Isso. o consultor ele tem que ter uma capacidade muito grande de saber priorizar, saber alocar os esforços onde que ele vai conseguir trazer mais benefícios para os pacientes e que, É, consequentemente, vai gerar resultado. E aí você trouxe um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente estar falando, que eu particularmente considero isso aqui muito importante, que quando é o que nos move, né? O que move uma pessoa que trabalha com medicamentos, que trabalha na indústria farmacêutica, a sair todo dia de casa para ir trabalhar, né? E são os pacientes. E aí, mais ou menos 2 semanas, eu estava acompanhando uma discussão muito interessante, que é uma discussão que estava falando sobre pacientes. E muitas vezes a gente faz uma colocação que a gente fala, mas os pacientes, colocando como se fosse, né, uma coisa à parte. Mas
essa discussão ela foi muito interessante, que ela trouxe uma abordagem da gente se colocar, né, que todos nós somos pacientes. Exato. Se você for olhar, às vezes você é portador de uma doença, um familiar seu um amigo seu é portador de uma doença, não necessariamente uma doença hematológica. E eu acho que o Covid ele veio muito bem para isso, né, para mostrar que todos nós podemos ser pacientes. Então, quando a gente começa a trazer mais essa perspectiva do paciente e de saber, cara, hoje quantas pessoas eu vou estar melhorando a qualidade de vida ou salvando a vida dessa pessoa, Sim. ela traz muito mais propósito para o seu trabalho. Que aí, pessoal, atingir cota e alcançar o resultado, ele vira simplesmente uma consequência do seu propósito. Então, acho que isso aqui é uma coisa muito importante, né? Sem dúvida. Olha, o Luciano Andrade, cara brilhante, eu lembro até hoje de uma convenção dele. Pô, pessoal, e vou deixar essa dica para vocês aqui, quando alguém fizer a mesma pergunta para vocês aí, somente alguém da família. Ele falou que ele estava fazendo um exercício com sobrinho, com filho, não me recordo. É normal, o exercício era explicar o que seu pai faz, né? Aí perguntaram para ele, papai, o que você faz? Com o que você trabalha? Aí ele, caramba, como é que eu explico? Cara, como é que eu vou explicar o meu trabalho? Aí ele, pô, o papai ajuda o médico a salvar a vida dos pacientes. Cara, ele falou que quando ele pensou nisso, ele falou, porra, que baita papel que eu tenho na sociedade, né? É. Pô, que legal. E tem uma conexão total com o que você falou agora, né, Olê? É buscar esse propósito mesmo, né, cara? A nossa profissão, ela tem um brilho, assim, a gente pode fazer uma diferença na vida das pessoas e sendo muito transparente, por consequência, viver bem com isso, né? Ganhar dinheiro com isso, prosperar, né? Eu acho Sim. que a oportunidade que a gente tem de atuar junto com os médicos e mudar o curso da doença de um paciente, cara, isso não tem preço. E É. depois que a gente pensa nisso e a gente coloca esse coração na ponta da chuteira mesmo, o resultado, a demanda, cara, isso começa a acontecer com uma fluidez, é algo imparável. Eu vou trazer aqui, compartilhar com vocês, tem um caso aqui familiar de uma doença oncológica, com câncer de pulmão metastático na minha família, que na época, quando diagnosticou, quando eu vi os exames, eu falei, fim de jogo, né, sobrevida provavelmente aqui muito curta, e começou a fazer uma imunoterapia, não vou citar aqui o nome do medicamento, mas foi um medicamento aí que assim, revolucionou completamente. Então, passado desde o diagnóstico da doença e desde que começou o tratamento, já tem um ano e meio, e assim, leva uma vida praticamente normal. Então, quando você olha o que que é aquele medicamento, né? Quem que conseguiu tá levando aquela solução para o hospital onde é que ele foi tratado e tudo mais, é fantástico. Inclusive, essa empresa é um dos meus clientes, né? Outro dia eu fiz um treinamento para eles e eu falei, pô, cara, queria agradecer quem que faz esse setor aqui, setor inclusive É. lá do Hospital Moinhos de Vento, que ó, eu estou ajudando lá na sua cota lá, mas assim, é fantástico, sabe? É fantástico. Então, eu acho que esse brilho no olhar que a gente tem, pessoal, e eu acho que independente de qual área terapêutica que você atua, tem um propósito muito claro, sabe? Quantas pessoas que você vai estar ajudando, porque independente do produto que você tem, ele tem um propósito dentro da cadeia do sistema de saúde. Pode ser um propósito de reduzir custo, pode ser um propósito que vai trazer uma razão de custo incremental, mas vai trazer bastante ganho. É. Independente disso, tem que ter um propósito, isso tem que estar muito claro. Felipe, Olê, estamos mais. só, Pode ficar à vontade. não, e só uma coisa, pode ter certeza que para esse teu familiar ter tido acesso a essa droga naquele dia, num passado muito breve, algum consultor acordou cedo, lá em Porto Alegre, num frio do cão, entendeu? Acordou, tomou café, foi lá e levou ciência para aquele médico que fez diferença na vida do seu paciente. Isso Com que é, pô, certeza. isso não tem preço, né, cara? Isso é incrível. Não, é incrível, sabe? Esse exemplo que eu dei, assim, foi um caso fantástico.
que eu realmente olho a diferença, sabe, de quanto você consegue, com determinados medicamentos, agregar muito, gerar valor para a vida das pessoas e, consequentemente, para os familiares. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente já está meio que caminhando aqui para o final, mas Sim. se você pudesse aqui resumidamente falar qual que é o seu grande desafio hoje como gestor, gerenciar uma equipe de pessoas que são sêniores, É. são consultores, mas qual que é esse grande desafio, né? Cara, o desafio é, primeiro, acho que quando você lidera uma equipe de alta complexidade, você precisa ter muita humildade, né? Porque, por regra, são pessoas que entendem mais do negócio que você. E que bom que elas fazem isso, né? E que bom que elas são assim. Então, acho que é você ser humilde, acho que é você ter um vínculo de confiança. O grande papel do gestor hoje é você identificar a moeda de troca de cada colaborador, é identificar para aquele cara o que mantém a chama dele acesa para que ele possa levar ciência todo dia para o cliente dele. Eu acho que a transição, Ale, da vida de consultor para gestor de pessoas, eu digo que é a transição mais difícil e mais drástica da indústria farmacêutica. Porque na segunda-feira eu acordei e o meu produto era um medicamento, eu fui promovido, na terça eu acordei e o meu produto virou uma pessoa. Né? Mudou completamente minha vida. E eu brinquei uma vez com um gerente de treinamento da Bristol, quando eu fui promovido, eu falei, pô, cara, não tem curso de novos para GD? Porque eu não sei o que eu faço aqui agora, né? Inclusive, Alice, se eu puder deixar alguma coisa aqui para os colegas que pensam em gestão de pessoas, eu até deixei aqui uma colinha, é esse livro aqui, ó, do Rancharan, que é... Eu não sei se tem edição em português, tá? Mas ele é uma leitura super leve, dá pra gente levar bem, que é o The Leadership Pipeline. Aqui, ele te ensina exatamente o que um gestor de pessoas faz. Cara, e quando você lê esse capítulo aqui, você olha e fala, cara, a minha vida mudou. Né? Agora o meu papel é cuidar dessas pessoas que estão na minha hierarquia. E esse livro também já te prepara para o próximo passo, que tem o gestor de pessoas, o gestor de gestores, o diretor de gestores, então ele tem vários passos de carreira legal. Então eu deixei a dica para a galera. Mas eu vejo isso, Ali, assim, o desafio é esse. É manter uma equipe feliz, motivada, é manter uma equipe com propósito e entender que, mais uma vez, os especialistas são eles, né? A gente sai um pouco do protagonismo, a gente trabalha no bastidor e o que a gente quer à distância é ter certeza de que eles estão seguindo o caminho deles aí com o brilhantismo. É. Eu acho que você disse muito bem essa questão. Muitas vezes é exatamente isso, né? Os caras sabem muito mais, tem que ter bastante humildade para reconhecer isso, saber das nossas fragilidades, né? Que às vezes você não Exato. sabe tudo e tu vai aprender com o pessoal e apoiar eles, né? Para que eles consigam estar atingindo seus resultados, né? Dar as ferramentas, alimentar tudo que seja extremamente necessário. Felipe, por gentileza, mensagens finais, se você, o que você gostaria de deixar aqui para quem nos acompanhou até agora? Pô, queria agradecer mais uma vez, Ale. Acho que o recado final é lembrar do propósito da nossa profissão. A gente é muito privilegiado de fazer o que a gente faz, de ter essa oportunidade de levar a saúde para a vida das pessoas. Acho que a gente nunca deve se esquecer disso, viu, Ale? Que às vezes nós temos dias difíceis e esse dia difícil faz com que a gente entre, às vezes, numa espiral de reclamação, de dificuldade. Mas, cara, pensa que lá na ponta tem um doente que você pode mudar a vida dele. E que, às vezes, infelizmente, esse doente pode ser um parente nosso. E que nessa jornada, quando o nosso parente fica doente, você pensa assim, porra, que tipo de representante eu gostaria que visitasse o médico do meu familiar que está doente? E vamos ser essa pessoa, né? Vamos ser essa pessoa. Perfeito, perfeito. Aí, pessoal, uma dica fantástica. Eu acho que é exatamente isso, né, Felipe? Eu, às vezes, olho e penso o seguinte: será que eu gostaria de ser atendido por um profissional igual a mim? Isso aí, é isso aí. Né? Eu acho que essa pergunta que a gente tem que sempre fazer, pessoal. Será que eu gostaria? Então, quando a gente faz essa pergunta, que é uma autocrítica, a gente começa a olhar para dentro e falar, cara, o que que eu posso melhorar? Né? Exatamente. E ter o propósito, pessoal, sempre lembrar qual que é o propósito. Por que que eu faço isso? Né? A gente, Exato. a grana não pode estar em primeiro lugar. Né? Tem que ter um propósito que está muito acima disso. Pessoal, Exato. eu queria
agradecer muito aqui, Felipe, pela sua participação, foi Valeu. riquíssima. Eu quero falar, antes de encerrar, eu admiro muito o seu trabalho, cara, Pô, recíproco. sou fã do seu trabalho, admiro a carreira que você conseguiu construir, quanto que você gera de valor no sistema de saúde para as equipes que você trabalha, para as empresas que você trabalhou e a empresa que atualmente você trabalha. E você pode ter muita certeza, cara, que toda vez que você estiver subindo cada vez mais, eu vou estar aqui vibrando bastante, tá? Pô, amigo, que Então, isso. Cara. pode ter muita certeza disso. Felipe, brigadão, pessoal, muito Valeu, pô. obrigado. Obrigado a Bom você. descanso aí a todos. Conte Valeu, boa comigo, Ale. noite. Só chamar que eu estarei aqui. Valeu, obrigado.